Instruções dos Espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores 8. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta a um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação. Pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens. Ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de algum modo rudimentares. Se eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza, os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto nesses mundos. A força bruta é a única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência aninha-se, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos, da mesma forma que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. 9. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda a parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos, mais delicados, têm percepções que, na Terra, são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície. Ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade. Da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, conforme sua vontade, os traços de suas existências passadas, e aparecem aos seus amigos tal como eles os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância é curta ou quase nula a vida, isenta de cuidados e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali a morte nada tem dos horrores da decomposição, longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação, e permite a livre transmissão do pensamento. 10. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Ali não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito e só é exercida com justiça. Ou
Homem não procura elevar-se acima do homem, mais acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens, e os mais fortes ajudam aos mais fracos. Eles possuem bens, em maior ou menor quantidade, segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência, mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes não existe o mal. 11. Na terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma, proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material nem com o contato com os maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. E por quê? Isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias, nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece, porém, à medida que se eleva se purifica, o horizonte se amplia, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. 12. Entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível, ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores, mundos de expiações e de provas. 13. Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância, e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com espíritos mais avançados. A seguir, vêm as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso, e que são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros se eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua persistência no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as
Misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. 15. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho. Paris, 1862. Mundos regeneradores. 16. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há, também, entre eles, os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada. Ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem mais às que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnações em encarnações, elas se depuram, se regeneram, e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes à alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Neles não há mais o orgulho que faz calar o coração. Não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo suas leis. Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade. Neles o homem ainda é carne e, por isso mesmo, está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas para sofrer, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados com a terra, seis mundos são mais felizes, e muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescença após uma cruel doença. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro do que vós compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente houver destruído seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que, liberta, a alma planará sobre todos os horizontes, senão mais com sentidos materiais e grosseiros, mais com os sentidos de um perispírito 58. Puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus nosso. Aromas do amor e da caridade, que se expandem de seu seio. 18. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível. E ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar, e se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que livam a Deus e implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra as portas, após a expiação na terra. Santo Agostinho.
Paris, 1862, Progressão dos Mundos 19. O progresso é uma das leis da natureza a todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mais em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A Terra, de acordo com essa lei, esteve, tanto material quanto moralmente, em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, onde, de mundo expiatório, vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na Terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho. Paris, 1862. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.